como as pessoas deveriam começar a se olhar para certificações, assim, né? Na nossa época tinha o CFA ali, né, no banco, né? Para o mundo ESG ali, né? Quem você acha que são as certificações mais relevantes ou que as pessoas devem buscar conhecimento? Se a gente for pensar do ponto de vista das empresas, bom, acho que o escândalo agora que aconteceu com Americanas, ele mostra, né, assim, ESG a gente tem que tomar muito cuidado para não ser check the boxes, né, para não ser ticar as caixinhas, quer dizer, quando você tica as caixinhas, eu não estou falando que as certificações não são importantes, assim, eu acho que elas têm um papel muito interessante de, assim, dar um rumo, né, assim, então fala assim, cara, assim, para você receber essa certificação, você tem que ter isso. Então, assim, eu acho que ter aquelas caixinhas, assim, podem ser um primeiro passo para aquela empresa que nem sabe por onde começar. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, acho que tem que entender que não é só sobre esticar as caixinhas, né? Que tem que estar na estratégia da empresa, tem que estar nos valores da empresa. É aquela coisa, assim, não adianta, então, de repente, preciso ter mulheres no conselho. Cara, não adianta você colocar a mulher no conselho se você não escutar o que ela fala, não é? Assim, se for só para estar lá. Então, assim, acho que esse é um exemplo fácil, é muito mais do que etiquetar caixinhas, assim, etiquetar as caixinhas, eles servem como um rumo, mas, assim, acho que a empresa, ela tem que integrar isso no seu dia a dia, e outro dia eu estava vendo a fala de uma pessoa que eu gosto bastante, ele falou assim, cara, mas assim, é tão mais fácil do que as pessoas pensam, que ESG é tanto sobre fazer a coisa certa, né, fazer a coisa certa para as pessoas, para a sociedade, para o planeta, e nesse sentido, às vezes é muito confundido com filantropia, né? E eu sou super a favor de filantropia, acho que nós brasileiros a gente faz pouco, acho que teve um boom ali na época da pandemia, mas acho que deveríamos e poderíamos fazer mais, mas acho que assim, não é sobre isso, né? E assim, eu tenho até uma crítica quando ligam ESG à filantropia, porque assim, ESG ele tem que ser levado a sério no conselho de administração da empresa, na estratégia da empresa, e por mais que filantropia seja importante, muitas vezes é vista como um custo, e Hum. é a parte que, primeira coisa que cortam ou diminuem na crise, né? Então, acho que assim, para você ser levado a sério de uma maneira estrutural, assim, você tem que integrar boas práticas no seu negócio, assim, no médio e longo prazo, essas boas práticas vão trazer frutos, mas aí tem muita gente que fala assim, mas é mais caro fazer assim. Cara, às vezes pode ser mais caro, às vezes acho que pode dar mais trabalho, mas eu estava lendo o livro do Paul Polman, que foi CEO da Unilever, Impacto Positivo, e ele fala muito do custo de não fazer, né? E é verdade, assim, às vezes fala assim, isso é caro, mas, cara, se der errado, assim, o custo de não fazer, assim, é muito maior do que isso. Então, assim, acho que sempre usar também o custo de não fazer para defender. E eu até me lembro a própria Worldpackers, né? A gente começou, era muito focado nas viagens ali, né? Como as pessoas podem viajar de um jeito. Aí, com o tempo, a gente viu que o impacto socioambiental, as pessoas estavam buscando experiências de voluntariado nesses lugares, né? Então, mais projetos começaram a entrar. Então, hoje, eu até anotei aqui, ó. Já foi quase 2 milhões de horas de voluntariado em ONGs, institutos, projetos sociais. A gente percebeu que esse caminho, ainda mais agora, né, na geração Z, é um caminho que as pessoas estão buscando muito mais do que antes, né? Então, o ESG antes era o que você falou. É caro, ou não, é filantropia, ou não, não vai dar em nada. Mas agora esse negacionismo mesmo, né? Já não faz mais sentido, né? Mas o que falta, por exemplo, né, no nosso caso, o voluntariado é muito importante, mas o dinheiro também, né? Faz a coisa ir para uma outra escala, né? Então, é como incorporar o dinheiro nessas questões. É o que mais maximiza lucro no curto prazo? Provavelmente não, né? O que você falou, às vezes é mais caro. É igual o alimento orgânico versus o não. Então, é o que maximiza o lucro no curto prazo? Não. Mas no longo prazo, porque é isso que você trouxe. O custo de não fazer é muito alto, né? E é justamente, assim, provavelmente você deve, eu espero que seja pouco, mas em alguns momentos você deve ter umas pessoas
meio sem noção, na minha opinião, que devem questionar, mas você ganha fazendo isso? Óbvio que eu ganho, né, assim, se você não ganhar, assim, no limite, todo dia um outro amigo, ele escreveu um artigo sobre a importância da governança, né, eu sei, cara, a governança é aquele negócio, assim, que assim, não é menos importante do que o E e o S, inclusive deveria ser o mais importante, porque assim, se a empresa não tiver governança, ela não vai existir no médio e longo prazo. Se ela não existir, ela também não vai causar nenhum impacto ambiental e social positivo. Então, é o mais importante. E uma empresa ser lucrativa é a mesma coisa também, cara. Assim, se você não der lucro, assim, você vai parar de existir no longo prazo. Então, assim, paguem o serviço do Rick, porque, assim, tipo, ele só vai continuar fazendo o serviço dele, que ajuda a conectar pessoas com propósito, se vocês pagarem, não é? Então é isso. E acho que tem um movimento, né? A gente, por exemplo, começou a fazer ações de limpeza de praia no ano passado. Então, tiramos quase 2 toneladas de lixo das praias. Então, juntando os voluntariados, aí com empresas parceiras que vinham somar nisso. E a gente viu que tem uma série de projetos, né? Vou te dar só alguns exemplos, né? Para levar saneamento básico para a comunidade, proteção de mananciais, reflorestamento de mata ciliar, educação ambiental, programas, né? Coleta seletiva, construção de escola para pequenos agricultores, ensino de idiomas para crianças carentes, alfabetização para adultos, enfim, tem vários projetos lá que a gente já coloca esses voluntários, e agora o que a gente está querendo fazer é levar isso para um outro nível com empresas parceiras, né? Então, acho que eu estou querendo dizer isso também para como as empresas e quem está ouvindo pode evoluir e mudar o seu modelo de negócios para incorporar isso, né? Porque as oportunidades estão aí. Muita gente também me fala, não, eu quero colocar dinheiro, eu quero entrar aí no SG, mas eu não sei como fazer, né? Tanto tem um lado da pessoa, eu quero mudar para lá, mas, putz, não tem, não vou ganhar tanto quanto eu ganhava ali, né? Que é o falou de dar 2 passos para trás. Mas também, assim, não vai ganhar tanto no começo, né, Rick? Que, assim, é uma área que, assim, tem muita oportunidade. Então, assim, tipo, você dá 2 passos para trás, mas, assim, de novo, não tô falando que é fácil, mas assim, existem oportunidades, né? Assim, se você for atrás dessas oportunidades, assim, tem muita coisa também. Assim. Eu acho que é ter esse olhar da matriz ESG, mas sem ficar também totalmente tick in the box, né? Como você falou, isso aqui assim, é uma parada assim meio um olhar meio altruísta de alguma maneira. Que isso parece meio incoerente numa sociedade capitalista. Então, às vezes fica difícil explicar, seja para quem é muito capitalista ou para quem não é nada capitalista, fica difícil entender que é uma questão de equilíbrio, né? De um meio termo necessário, né? Exatamente, assim, nesse sentido, teve o Larry Fink da BlackRock, tem uma fala dele que eu gostei muito, que ele estava falando sobre que ESG não é sobre ser ativista, né? Não é só, é você tirar o melhor das relações, né? Ele estava falando que capitalismo de stakeholder não é ativismo, não é religião, não assim, você ter relações boas. E eu acho que assim, se a gente parar para pensar, pensa no seu casamento ou pensa numa amizade. Eu acho que assim, qualquer relação sua, nossa, só vai existir se for bom para os dois lados, porque se não for bom para um lado sai da relação, não é? Cedo ou tarde sai, assim, não tem, tal pessoa depende de mim, cara, assim, coitada, tomara que ela perceba que não depende. Qualquer relação para ser duradoura, ela tem que ser boa para os dois lados. E quando a gente pensa, por que não é assim no mundo corporativo, né? Por que uma empresa grande vê o fornecedor só como o cara que ele tem que espremer, né? Assim, se ele pensar que é um parceiro, será que não é melhor, assim, se você pagar seu fornecedor no dia que tem que pagar, no valor certo que tem que pagar, poxa, será que quando você fizer um projeto de investimento, esse cara não é o cara que vai estar ali com você, te dando feedback, investindo, correndo risco com você, é o cara que se tiver qualquer problema operacional, vai te avisar e você pode saber que você vai ter algum problema de fornecimento, você consegue se programar para isso. Então, eu estou falando isso de fornecedor, que essa é uma relação que muita gente vê como, é um custo, né? Mas, cara, dá para ser tão duradoura se você souber. Eu acho que capitalismo de stakeholder, ESG, é muito sobre isso, né? Sobre relações que podem ser melhores e você pode ter o seu poder maximizado. E o Larry Fink, ele falou sobre isso numa das cartas, ele falou, no fundo isso é o poder do capitalismo, né? Você maximizar o que você tem de melhor numa relação capitalista. É simplesmente assim, continua sendo capitalismo.
Não é uma utopia, né? Ah, todos vão se tornar filantropia vai estar. Não, não é sobre isso, assim. Não, não é sobre isso, e não é que todo mundo vai ser feliz e você não vai ter problema no trabalho, né? Eu tenho certeza que você tem, todo mundo tem. Tem dias fáceis e dias difíceis, assim, e tá tudo bem, assim, não é o trabalho assim, nossa, isso é um ponto importante, né, Rick? E a gente fala assim, vou trabalhar com propósito e vou ser feliz. Cara, assim, vou trabalhar com propósito, posso ser feliz, mas saiba que é um trabalho como outro qualquer, né? Que você também passa perrengue, que você briga com as pessoas, que não é todo mundo bonzinho, e que você tem que assim, dar o seu melhor, e tem final de semana que eu tenho que trabalhar, e você também tem que trabalhar, e assim, faz parte, assim, tá tudo bem, assim, é um trabalho como outro qualquer. Mas assim, que assim, te dá a satisfação de você estar construindo algo que ajude alguém. Uhum. E o ESG, né? Hoje, no caso da Americanas que você falou, né? O G ali, ficou claro que ficou faltando o G, né? Quando a gente olha, a gente falou um pouco de meio ambiente, né? As previsões estão cada vez mais alarmantes, né? De mudanças climáticas e do social, acho que nem se fala, né? Só sair na rua para ver, assim, né? Você acha que hoje, qual que é o maior desafio, assim, de transformar esse olhar das pessoas, né? Em algo mais holístico ou mais, acho que a ESG acaba resumindo, ou os SDGs da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Onde é que você acha que está o desafio mais, assim, óbvio, todos são importantes, todos são, mas para quem está de fora, acaba achando, não, é muita coisa, né? Muito. O que você acha que é hoje ali o. Eu tenho, por exemplo, apego no ambiental, muitas vezes, que eu, sei lá, gosto de surfar, a gente começou a limpar praias, mas a conexão fomos expandindo para outros, assim, né? Como é que você acha que está hoje esse olhar? Super boa a sua pergunta, Rick, que é uma pergunta que a gente recebe muito também. Fala assim, mas, putz, eu não sei por onde começar, né? Assim, tá todo mundo falando de biodiversidade, e eu sou um negócio XYZ. Como que eu posso mudar a biodiversidade? Como que o meu negócio afeta a biodiversidade? E tem um conceito em ESG, que é esse conceito de materialidade, de você entender o que é relevante para o seu setor, né? O que é material para o seu setor. Então, sei lá, para uma empresa de concessão, muito provavelmente o G é muito relevante, né? Assim, e por que eu estou falando isso? Que assim, eu acho que as empresas elas conseguem agregar valor, e tem um estudo de Harvard que mostra isso, que você agrega valor quando você foca no que é material para o seu setor. Então, assim, uma empresa de moda e vestuário, você tem uma parte ambiental muito relevante, né? Pensar na matéria-prima, pensar essa roupa vai ser descartada, assim, ela é muito durável, então, assim, ela vai ser usada por muito tempo, e quando ela for descartada, assim, que as pessoas podem devolver na minha loja, aqui que isso pode acontecer, como a parte social de produção das roupas, mas tudo isso para falar assim, que talvez assim, governança é mais importante para alguns setores, social é mais importante para outros e ambiental para outros. No fundo, as empresas elas têm que fazer bem todas as letras, mas entender o que é relevante para o seu negócio. Porque quando você entende o que é relevante para o seu negócio, você consegue gerar valor e assim fica muito mais fácil. Eu acho que às vezes as pessoas falam, vou mudar o mundo, e daí você começa a tirar em todas as frentes. E quando você vai assim, você acaba não gerando tanto impacto, né? Ou assim, os seus acionistas, o seu conselho, os seus colaboradores, o seu time, tem dificuldade em entender, assim, poxa, legal, a gente está fazendo isso, assim, qual o impacto que isso está trazendo para o meu negócio? Então, a gente sempre sugere que as empresas, elas percebam o que é material para o setor, o que é relevante para o setor, e agir para endereçar esses temas, porque, assim, mudança climática é um problema gigante, assim, talvez o maior desafio que a nossa humanidade vai passar, sim, com certeza, e assim, é um problema de todos nós. Mas às vezes você é uma empresa de educação, e assim, seu maior desafio está na parte social, né? Assim, impactar o mundo com o seu modelo de negócios. Então, assim, é muito entender o que é relevante para cada setor e para cada empresa. Muito legal o que você está trazendo. Que é isso, né? Essa ideia de abraçar o mundo, de mudar o mundo inteiro, né? Uma ilusão, mas fazer qual que é a minha parte ali, né? O que é o mais perto possível, né? O mais fácil, que mais se conecta com minha empresa, meu negócio já,
essa é a parte possível, e que às vezes a gente fica na fantasia ali do mudar o mundo, ou de uma depressão, assim, tristeza de, tudo está perdido mesmo, então não vou fazer nada. Então era só todo mundo fazer esse óbvio aqui, né, que é o mais perto possível, que tem a ver com o seu negócio, que não é descolado do lucro, muito pelo contrário, e não essa utopia de vou mudar tudo e tudo vai ser perfeito amanhã, né, sair dessa ilusão e ir para ação mesmo, assim, né, acho que essa ação do que está mais perto.